Voltamos para a segunda parte da nossa aula, e agora nós vamos responder os itens, e a Larissa está à disposição aí de novo, né, Larissa, para fazer essas correções, e vocês participarem no chat, eu também vou participar, para a gente conseguir responder, sintetizar muito daquilo que a gente viu. Eu acredito que muito do que a Larissa falou, se você tiver errado, você já conseguiu perceber. Eu, por exemplo, já percebi muitos pontos do que ela falou presentes aqui no exercício, tá? Agora a palavra é com você, Larissa. Então, gente, vamos lá, né, para essa parte aí dos exercícios. Vocês responderam, o que que vocês acharam? Era algo muito inédito aí na mente de vocês? Como que foi responder? A gente estuda tanto sobre educação, né? Como é que foi responder sobre outros assuntos, né? Me contem aí. Eu queria fazer 2 adendos aqui. O primeiro é que aqui no meu slide as questões não estão enumeradas, então eu posso ir enumerando aqui ao vivo, né, para vocês, porque realmente o número da questão não está. E a outra coisa, eu queria já começar, Fernando, quebrando o protocolo, porque eu queria pular essa questão número 1, que ela é a mais polêmicazinha, e aí eu queria resgatar ela lá no final, até para a gente falar também, gente, sobre estratégia de prova, né, porque às vezes a gente é tanta coisa ali no momento da prova, porque a gente tem que pensar em estratégias de prova também, né? Coisas que vão salvar a gente ali em alguns momentos que a banca pareça estar dizendo a mesma coisa, né? Em mais de um item. Então, a gente, essa aqui, deixa eu botar aqui para enumerar, essa daqui essa daqui é a questão 1. Aí estamos pulando a questão 1 e estamos indo direto para a questão número 2. Acompanhem aí no material de vocês. A questão número 2, gente, fala assim: as políticas públicas implicam na ação do governo sobre determinadas situações. O formato delas dependerá de cada sociedade em face das especificidades do processo político-social. No entanto, há componentes comuns a quaisquer políticas públicas. Analise as afirmativas, identificando-as com VOF, conforme sejam verdadeiras ou falsas, né? Aí depois a gente vai ter que marcar a sequência correta. Ela diz assim: o primeira assertiva diz assim, e vão colocando aí no chat, tá, as respostas de vocês. A primeira assertiva diz assim, o caráter institucional que se refere ao fato de a política pública ser elaborada ou decidida por uma autoridade legalmente constituída no âmbito de sua competência, sendo coletivamente vinculante. O que vocês colocaram nesse item? V ou F? Vamos julgar item por item, que aí lá no final vocês falam isso, V, né? Tá, vamos pensar sobre isso. O caráter desse ele relembra um pouco, né, um pouco do que a gente viu. Eu não consigo ver, a primeiro momento, esse item como errado, tá? Então, vamos colocar aqui, ó. O caráter decisório, que se refere ao fato de a política se constituir como um conjunto sequência de decisões. Tá, aqui, ó, no enunciado, perdão, gente, ó, tá falando, no entanto, há componentes comuns a qualquer políticas públicas, então a gente está tentando pescar componentes comuns, tá? Por isso que eu não estava conseguindo me encontrar aqui. Então, o primeiro item falou do caráter institucional, tá certo, né? Vimos caráter institucional, vimos sobre os atores que fazem parte aí de toda essa articulação das políticas públicas. O segundo item fala sobre o caráter decisório. O caráter decisório lembra vocês, gente, como um componente comum de uma política pública, e ele se refere ao fato da política se constituir como um conjunto sequência de decisões relativas à escolha de fins ou meios como resposta a problemas e necessidades. Sebastiana colocou verdadeiro, Rosiane verdadeiro, José do verdadeiro, tá certo, gente, ele faz parte, sim, ele é visto como um componente comum das políticas públicas, e a explicação sobre isso com a Duna, né, faz sentido. O caráter comportamental se refere às condicionalidades interpostas na etapa de formulação da política, sim ou não? Essa é a melhor conceituação para o caráter comportamental? Não, né? O caráter comportamental diz respeito, né, à forma ali de agir daquele ator, né, que esteja por trás das políticas públicas, sobre a ação ou omissão dele, que tudo isso diz respeito
a uma política pública, o fato dele agir, dele não agir, ele também está se posicionando, que não existe neutralidade nesse sentido. Então, esse conceito que ele trouxe para o caráter comportamental não confere, né, com o que a teoria explicou para a gente. E o caráter causal, que se refere aos produtos das ações que têm efeitos no sistema político, né? A causa ali, a consequência, que vão ter sanções, que as sanções podem ser positivas e podem ser negativas. Então, esse outro item aqui seria verdadeiro. Então, a sequência correta, gente, vocês tinham falado lá no início, o item D, tá? O item D é o gabarito, é o item correto da questão. Posso pular para a questão 3? Larissa, eu queria chamar a atenção só para essa questão 3 aí, gente. Uhum. Com base em tudo que eu vi o pessoal comentando, inclusive sobre a prova do IPEA, que foi realizada pela Sesgran Rio, esse ponto da questão 3 é um dos mais importantes, até para entender a própria metodologia de cobrança do CNU. Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso com vocês, mas prestem muita atenção nessa questão de número 3 aí, depois eu falo por quê. Essa questão 3, gente, ela é lindíssima, né? Lembra tanto as aulas do Fernando, os conteúdos, ó, essa daqui, ó. E a gente pode linkar muito, tipo assim, é o tipo de questão que você chega na prova, talvez você não saiba, mas se você pegar os conceitos que você sabe sobre educação, você consegue articular e chegar no gabarito dessa questão, ó. Então, a gente tem uma lacuna aqui para ser preenchida. Tal coisa, que a gente não sabe ainda o que é um conceito usado nas políticas públicas para se referir ao tratamento de algum tema de forma interdepartamental, ou seja, de forma conjunta entre ministérios, secretarias e etc., com a criação de fóruns horizontais de debate e tomada de decisão. A ideia vem originalmente dos estudos sobre educação. Olha que legal, dando os créditos aí para a gente. Segundo os autores da área, classificar o mundo em diferentes matérias escolares, história, geografia, biologia, física, esconde conexões que existem entre essas disciplinas dentro de determinados temas. Para esses casos, é melhor que o estudo seja interdisciplinar. Assinale a alternativa que corretamente completa a lacuna do excerto. O que vocês colocaram? Vamos ver, eu quero ver a resposta aí, dessa aí. O próprio enunciado te dá uma resposta daquilo que vocês poderiam ficar com dúvida. Atenção nisso. Muita gente foi aqui na C, né? Na verdade, Fernando, o enunciado implanta muitas dúvidas, né? Porque ele cita interdepartamental, ele cita interdisciplinar, e aí ele coloca muita gente em dúvida. Teve gente que falou transversalidade, e teve gente que falou interdepartamentalização. Gente, o gabarito dessa questão é transversalidade, e aí eu vou deixar o comentário com o Fernando para ele linkar sobre o que ele sabe sobre transversalidade, né? Vamos lá. É muito legal essa questão, porque, gente, quando vocês estiverem estudando para o CNU, quem vai fazer CNU aí? Hoje eu fiz uma enquete, a metade do grupo praticamente respondeu que vai fazer CNU, a outra não. Mas isso também tem a ver com quem não for fazer. A resposta certa é transversalidade, por quê? Quando a gente fala daquilo que é transversal, é porque vai envolver temas sociais relevantes. Temas sociais relevantes que precisam ser entendidos não numa visão fragmentada, mas numa visão interdisciplinar e ser encarado, digamos assim, enquanto dentro da perspectiva das políticas públicas, por diferentes instituições que fazem parte do governo. Então, nesse caso aí, quando ele fala assim, ó, seria transversalidade, é um conceito usado nas políticas para se referir ao tratamento de algum tema. Que tema? Um tema social relevante. Que dentro, por exemplo, do edital do CNU, é o que todo mundo está apostando, que diz respeito a muitas questões da diversidade. A você, por exemplo, falar da questão dos imigrantes, de você falar da população idosa, de você falar das questões referentes à sexualidade, a gênero, a raça, como que as políticas públicas podem trazer um enfrentamento no que diz respeito à solução de problemas sociais vinculados a esses diferentes temas que são colocados para a gente, inclusive que trazem polêmicas porque nos exigem até mesmo se posicionar politicamente em relação a eles. Então, todas as vezes, um ponto de diferença aqui, ó, a palavra temas é o que dá direcionamento para todo o restante, para você não se confundir. Falou de transversalidade, são temas sociais
relevantes, ou seja, tudo aquilo que está acontecendo na atualidade e que, de alguma maneira, o Estado precisa agir para que possa garantir determinados direitos sociais a partir da ação por meio das políticas públicas, tá? Então, acho que essa é das questões que eu colocaria um xizinho ali, para você pesquisar mais sobre, principalmente quem vai fazer CNU, porque eu acredito que grande parte do edital, daquele edital enorme, ele vai se... Vocês vão lembrar disso depois, tá? No dia da prova, se Deus quiser. Ele vai se linkar, ele vai se unificar a partir dessa temática. Por isso que eu estou abordando tanto essa questão das políticas públicas, tanto a questão da diversidade e inclusão, porque eu acredito que é isso que vai dar transversalidade para o edital inteiro. Inicialmente, eu até tinha mencionado com vocês que a própria proposta, por exemplo, do CNU, é pensar um concurso público que, de alguma maneira, selecione pessoas que consigam entender as problemáticas sociais, agir em relação a isso e atender a diferentes públicos enquanto servidores e servidores públicos. Então, a intenção, na verdade, desse CNU e dessa proposta é humanizar o serviço público, é tornar o serviço público mais humano, mais inclusivo, entendendo a diversidade de quem faz parte dele e também das pessoas que serão atendidas nessas políticas, tá? Então, é um ponto que eu chamaria muita atenção em relação à transversalidade, para quem for fazer CNU, se ligar mais nesses elementos e nesses conceitos, jogando para a administração pública. Larissa, com você. Isso, Fernando fez a síntese perfeita, né, gente? Agora, para quem ficou em dúvida sobre interdepartamentalização, porque ele falou em departamentos, mas na frente ele deu uma pista que se inspirou na educação. E na educação a gente não tem esse conceito da interdepartamentalização, né? A gente tem o conceito da transversalidade, da interdisciplinaridade, da multidisciplinaridade, né? Mas aí a explicação do Fernando foi perfeita para a gente não confundir. Realmente é uma analogia perfeita com as disciplinas, né, que ele cita aqui, e a forma como a transversalidade funciona no campo da educação. Por isso que eu falo, gente, é um concurso que a gente tem condição de passar, Fernando. Quem é educador, quem é professor, não desista do CNU, tá? Muito pelo contrário. Próximo. Aqui é a questão de número 4, que fala assim, sobre a principal finalidade das políticas públicas. É correto afirmar que a mesma limita a duração dos projetos, estabelecendo um período determinado com começo, meio e fim para garantir a eficiência e resultados precisos? Não, né, gente? Aqui trouxe de uma forma bem engessada a questão das políticas públicas. Então, vamos descartar esse item. Simplifica a realidade social, econômica e ambiental, ignorando a complexidade do público atendido. Ignorando a complexidade do público atendido, faz sentido, né? Prover políticas públicas ignorando quem vai ser ali atendido por elas? Não faz. Então, também a gente exclui a alternativa B. Prioriza a valorização econômica em detrimento das questões sociais? Faz sentido, gente, uma política pública, né, uma construção social, colocar em primeiro lugar o aspecto econômico em detrimento, né, a despeito das questões sociais e ambientais, não faz sentido. Então, a gente facilmente elimina a C também. D. Exclui a participação dos profissionais técnicos na formulação e implementação, permitindo que seja conduzida por tomadores de decisão políticos sem conhecimento especializado, seria uma catástrofe, né, gente? Não faz sentido também, a gente também ignora o item D. E aí a gente fica como gabarito o item E, que diz assim, busca atingir os objetivos coletivamente desejados pela sociedade e solucionar os problemas considerados indesejáveis, aquela diferença da situação que está inadequada para a situação pretendida, o problema público, né? Visando promover o bem-estar social e a qualidade de vida dos cidadãos. Essa é a melhor alternativa, tá? Que bom que vocês acertaram aí. A Poliana falou que comentário bom, já estava quase desistindo do CNU. Não, Poliana, não desiste não. E você viu como a gente estudando um tópico, um assunto, a gente transitou por um monte de tópico daquele coisa enorme lá que eles lançaram? Dá sim, gente, dá tempo, tem tempo.
Julgue o próximo item, acerca das políticas públicas no Estado brasileiro. Qual o número que vai ser? Essa é a 4, então essa é a 5. Tá batendo certinho aí com o material de vocês, né? Ó, as políticas equitativas são essencialmente clientelistas na medida em que são definidas para atender a necessidade de determinado grupo social. Vocês marcaram certo ou errado? A Redmana marcou errado, Francejane errado, Alessandra errado. Muito bem, gente, está errado mesmo. E está claramente errado, porque esse conceito de clientelismo, ele é um termo que deriva lá da formação do Estado brasileiro, marca bastante a história política do Brasil, e está associado, gente, a uma relação de dependência. Então, não há que se falar em equidade falando que ela é essencialmente uma relação de dependência. Não faz sentido. É a mesma coisa quando a gente pensa em termo clientelista, né? A gente pensa em cliente. Se você chega na padaria e você quer comprar um pão, e o dono da padaria vai te vender um pão, automaticamente você não está em situação de igualdade com o dono da padaria, porque ele é o dono e você é o cliente. E aquilo ali é uma relação de dependência entre vocês dois. Você está precisando do pão e ele está precisando te vender o pão. Então, não tem nada de equidade, de paridade nisso, tá? Então, tranquilamente, nós marcaremos essa questão como errada, tá, gente? Esse item está incorreto, tá bom? Posso ir para a próxima? Item 6, questão 6. É incorreto afirmar que uma política pública é uma diretriz elaborada para enfrentar um problema público? Está errado falar isso? Se foi o que a gente mais falou, que uma política pública ela é considerada uma política governamental elaborada, ou uma política pública ela é elaborada para enfrentar um problema público? Ou até o próprio Leonardo Seste traz isso como uma essência das políticas públicas, então esse item não está errado, esse item está correto, então não é o gabarito, porque ele está pedindo o incorreto. São consideradas políticas governamentais elaboradas e estabelecidas por atores governamentais? Será que esse é o item incorreto, gente, na questão 6? O conceito de política pública é único e seguido por todos os autores do tema? O que vocês acham? Não, né? Esse é o item incorreto, que foi, vou marcar sempre o gabarito com um círculozinho, né? Porque aí quem estiver vendo a aula depois não confunde, porque eu faço tanto rabisco diferente aqui, mas os gabaritos são as bolinhas. O conceito de política pública é o único seguido por todos os autores do tema? Não, errado, não é. E não existe consenso teórico sobre políticas públicas, tá? Então, essa afirmativa está incorreta e é o gabarito da questão número 6. Vamos para a próxima. Questão de número 7. Dada a natureza da ação estatal, dos processos relacionados à implementação de políticas públicas, dada a natureza da ação estatal, os processos relacionados à implementação de políticas públicas são inesgotáveis. Eles precisam variar no conteúdo, mudar as prioridades, podem variar na forma, o uso de diferentes instrumentos, podem variar em termos de atores estatais ou não estatais, mas a legitimidade da existência do Estado é definida por sua capacidade de colocar políticas públicas em prática, materializando e dando vida concreta a elas, que é bem aquilo que eu falei, que no atual contexto social, eles são, o Estado, ele acaba participando muito e sendo muito lembrado no quesito da política pública, porque ele tem toda uma estrutura, né, já estabelecida para lidar com isso. O texto acima aponta que as políticas públicas são uma forma a partir da qual o Estado se torna. A partir das políticas públicas, o Estado se torna crítico das iniciativas sindicais? Não, né? A partir das políticas públicas, o Estado se torna o defensor das associações patronais? Também não. A partir das políticas públicas, o Estado se torna representante dos interesses privados? Também não. A partir das políticas públicas, seria correto dizer que o Estado se torna porta-voz das demandas populares? Seria essa a melhor resposta, né?
Seria essa a melhor resposta, e é a função de quem está lá, do ente governamental, ele é um representante social, ele foi eleito para representar o povo, né? Então, ele é, sim, a partir das políticas públicas, porta-voz das demandas populares. Essa é a questão 7, então agora vamos para 8. Assinale a alternativa que descreve um fundamento essencial para a existência de uma política pública. A alternativa que descreve um fundamento essencial para a existência de uma política pública. A disponibilidade de recursos vultuosos, vamos procurar a melhor resposta, né? A aprovação da presidência da República, mas como se existem políticas públicas que nem é o Estado o principal ator? O desenvolvimento de projetos complexos, será que a gente pode resumir assim? A necessidade de resposta a um problema público ou o envolvimento de equipes com múltiplas capacidades técnicas gerenciais? A Mirella marcou o item D, a Aparecida D, a Aline D, Redmária D, Angelita D, e vocês acertaram. Aqui, gente, deixa eu te dar uma dica aqui, Larissa. Ah. Esse tipo de questão, gente, você não vai procurar a resposta errada, tá? Isso é um tipo de questão que muita gente, às vezes, fica pego ali tentando achar o erro. Não é que as opções sejam erradas, mas ela não corresponde àquilo que ele está te pedindo no enunciado. Então, o próprio enunciado fala assim, olha, descreve o fundamento essencial. Por que a política pública existe? Ela existe porque há uma necessidade de dar resposta a um problema público. Fim. Então, você não precisa saber por que a A está certa, por que a A está errada, por que a... Não, você já vai direto no conceito. A política pública, ela existe porque nós precisamos de uma resposta a um determinado problema público. Fim, tá? E a SESGRAN Rio, ela tem muitas questões assim, que não é porque o item está errado, isso é uma característica também da FGV, mas às vezes o item não tem correspondência com o que o examinador está te pedindo no enunciado, tá bom? Só se ligarem para não ficar problematizando na hora da prova e às vezes perder tempo na resolução. É verdade. E também, gente, é o que me fez bater na trave muitas vezes. Depois que eu entendi isso, me ajudou muito, Fernando, procurar a resposta mais correta. Mesmo que alguma outra comunique alguma coisa, mas tem alguma que é mais correta do que todas ou que atende melhor o enunciado, tá? Então, falou de essência, né? E é de quem, gente? Vocês lembram? Quem foi que falou que a essência da política pública é a necessidade de resposta a um problema público? Vocês lembram quem falou essa definição? Ele é também muito citado nas questões, Leonardo Seste, tá? O autor do livro aí que o Fernando adquiriu. Questão de número 9. Acerca das políticas públicas, olha o que eu falei dos termos aí em inglês aparecendo. Gente, eles aparecem mesmo. É real e oficial, tá? Acerca das políticas públicas, assinale a alternativa correta. A fase de avaliação da política pública é mais importante que a construção da agenda? Será, gente? Se não é a agenda que elege um problema público para tratar com prioridade, então não há que se falar que a avaliação é mais importante que a agenda, né? Seria inadequada essa afirmação. O policy cycle demonstra que toda política pública não abarca somente a dimensão política do problema? Vamos pensar um pouquinho melhor sobre essa assertiva. C. Por envolver a multidisciplinaridade, as políticas públicas no seu processo de formulação buscam reduzir as externalidades negativas e os stakeholders. D. Em toda política pública, o principal ator é o Estado. A gente consegue eliminar a D de cara também, né, gente? Porque não é o principal ator, as políticas públicas, elas são uma construção social, tá? Tenham sempre isso em mente, tá? E essa daqui, gente, os stakeholders, eu tinha pesquisado o que significa esse termo, agora eu esqueci. Se alguém puder pesquisar aí rapidão e jogar no chat o conceito, mas diz respeito a outros atores envolvidos, né? Partes interessadas. As partes interessadas, então não faz sentido reduzir isso, né? Então, realmente, o gabarito seria a letra B, tá?
ele demonstra que toda política pública não abarca somente a dimensão política do problema, muito bem. E esse item B, ele é o mais adequado, Fernando, porque ele dialoga muito sobre a complexidade que envolve todo o processo de construção das políticas públicas, né? Então, é muito difícil reduzir, né, essa contextualização sobre as políticas públicas. Então, realmente, o gabarito item B, ele é o que melhor atende. Larissa, Oi. só pontuar sobre o item C, né? Por que que o item C está errado, gente? Ó, por envolver multidisciplinaridade, as políticas públicas no seu processo de formulação. Então, dentro da formulação da política pública, eu posso desconsiderar as diferentes forças ou atores que vão informar essas políticas? Não. Aí ele fala assim, buscam reduzir as externalidades, ou seja, aquilo que vem de fora, negativas e as stakeholders. Então, quando a gente vai no conceito de stakeholders, significa o seguinte: são todas as pessoas, empresas ou instituições que têm algum tipo de interesse na gestão e nos resultados de um projeto ou organização, influenciando ou sendo influenciadas direta ou indiretamente por elas. Então, é quase que se a gente estivesse evitando a participação de diferentes instâncias na formulação das políticas. Então, isso deixa o item errado, que seria excluir esses grupos ou essas pessoas da própria formulação e dessa participação no processo de construção da política, tá? Então, por isso que está errado. Perfeito, Fernando. E muito errado, né? Porque vai totalmente contrário a vários aspectos que a gente viu, né? Ó, concernente à definição da política pública, que é o item 10. A execução de políticas públicas exclusivamente por atores governamentais é uma abordagem policêntrica? Não, né? A abordagem policêntrica é aquela abordagem que outros atores que não o Estado participam, né? Outros organismos, outras instituições. Então, essa aqui está errado. Político-cêntrica, não tem esse termo. Tecnocêntrica, também esse termo não é registrado na literatura. Endocêntrica, não. Sobra o termo estadocêntrica, que é o próprio termo já dá a pista, que é o Estado no centro, né? E aí foi o que eu falei também, que a ortografia pode vir diferente. Às vezes vai falar estatocêntrica e às vezes estadocêntrica, está falando da mesma coisa. O poder governamental ali no centro, né? Protagonizando ali aquela execução das políticas públicas, tá? Então, o gabarito da 10 é o item B. Agora, a 11. O conceito de políticas públicas não é único, pois varia de acordo com o enfoque teórico adotado e o contexto político e social ao qual se aplica. Nesse sentido, no Estado capitalista moderno, as políticas públicas. O que vocês marcaram aí no item 11? Olha só, ele é muito interessante esse item. Ó, as políticas públicas dizem respeito a uma atividade ou um conjunto de atividades que fazem referência estrita ao governo e aos seus governantes? Não, né? E a sociedade fica onde aí nessa conversa? Então, a gente vai eliminar o item A. São resultantes de atividade política, requerem várias ações estratégicas, são resultantes de atividade política, requerem várias ações e estratégias destinadas a implementar os objetivos desejados e, por isso, envolvem mais de uma decisão política? Sim, né? Bateu certinho com um monte de coisa que a gente viu. Vamos só comentar rapidamente os outros itens. São um conjunto de procedimentos que expressam relação de consenso que se orientam à resolução dos problemas da classe trabalhadora. Se tivesse o consenso, aí nem ia ter o problema, né? Não ia ter divergência nenhuma, não precisava nem formular nada. Então, esse item está errado por causa desse termo consenso. E quem dera que as políticas públicas estivessem necessariamente sempre voltadas aos interesses da classe trabalhadora. Pois é, a gente já viu, né, sobre projetos de sociedade, o Fernando fala muito bem disso, né? Então não tem como, ela não trata exclusivamente disso, e quem dera se tratasse. Item D, transforma a sociedade de forma pacífica ao extraírem dinheiro da sociedade pelos tributos pagos pelos cidadãos, e os distribuírem via benefícios e uma variedade de serviços da população? Não, né? Foi uma forma grosseira e vulgar de tratar o problema, não dá para a gente trazer essa alternativa.
Item E, constituem meio para alcançar a emancipação econômica da classe operária. Olha, Fernando, que sonho, quem dera. Através do estabelecimento de igualdade de direitos e deveres. Como é que vai falar de igualdade se nem todo mundo está no mesmo, não tem o mesmo ponto de partida? Então, quem colocou na 11, o item B, acertou, tá? É o gabarito da questão, o item B. Vamos conseguir cumprir com o nosso tempo. Essa aqui é o item 12. Item 12, gente, vão colocando aí os gabaritos de vocês, o que vocês colocaram na nossa questão do item de número 12. Com relação à distinção entre política pública e decisão política, lembra que lá na nossa aula a gente até tratou que a gente precisa fazer essa distinção, essa diferenciação, né, que são duas coisas que tenha especificidades próprias, a gente tem que julgar aqui os itens e marcar a alternativa que mais corresponde. Uma política pública geralmente envolve mais de uma decisão, até aqui está certo, né? E requer diversas ações estrategicamente selecionadas para implementar decisões tomadas, sim ou não? Sim, né, gente? Tá bonitinho aí essa assertiva. A decisão política corresponde a uma escolha dentre as opções de alternativas. A decisão política corresponde a uma escolha dentre as opções de alternativas, não foi exatamente o que a gente falou? Conforme uma hierarquia de preferência, lembra que a gente falou disso? Dos atores envolvidos, expressando uma adequação entre fins pretendidos e meios disponíveis? Perfeito, essa assertiva 2. E 3, embora uma política pública implique uma decisão política, nem toda decisão política chega a constituir uma política pública. Olha só que perfeição. Essa é uma questão boa de síntese, viu, Fernando? Uma questão que traz um conteúdo interessante. Então, as 3 assertivas estão perfeitamente corretas, então o gabarito é a letra E, tá? Ou seja, gente, se a gente for parar para pensar, né, a gente pode fazer a melhor discussão do mundo aqui, mas uma maneira da gente materializar essa discussão a ponto dela se fazer valer enquanto Estado, recurso, implementação, é por meio de uma política. Então, por isso que, embora uma política pública, ela implique uma decisão política, ou seja, um conjunto de relações ou de decisões de determinados grupos que vão se fazer valer no Estado, nem toda decisão política chega ao nível de se manifestar enquanto uma política pública, né? Então, nem tudo que a gente discute, que a gente vê que é necessário, chega até o Estado a ponto de se fazer política pública, porque para se fazer política pública eu preciso estar positivado na legislação, eu preciso ter pessoas dispostas, até mesmo o Estado proporcionando recursos dentro daquele ciclo de implementar e de executar a política, né, que é o próprio processo do ciclo de políticas. Muito interessante essa frase, né, ela traz um efeito muito interessante para entender a política como um todo, a política pública. Eu adorei o item 12. Vamos ao item 13, tá? Ixi, deixei o resultado dele aqui, não tem problema. Aqui no item 13, está falando assim, no que se refere à conceituação das políticas públicas no Estado moderno e ao processo de elaboração dessas políticas, julgue o seguinte item. Política pública pode ser considerado sinônimo, olha aqui essa palavrinha que ela vai ser chave para resolver a questão, sinônimo de política estatal, pois é do governo a responsabilidade de identificar os problemas sociais prioritários. Então, gente, é aquilo, essa questão aqui, esse item, ele está errado, e eu vou explicar, Fernando, por que esse item está errado. Porque ele trata de uma maneira ele define de uma maneira muito rasa, né? Ele nega outras teorias, outras visões sobre o tema, né? Ele simplifica muito a questão, né? Ele está negando outras conceituações teóricas. Então, por isso que esse item 13 aqui, ele está incorreto, tá, gente? Vamos ao item 14. Leia o trecho. Artigo 1º. Fica criado o Programa de Restrição do Trânsito de Veículos Automotores no município de São Paulo. Artigo 2. O programa, ora criado, objetiva a melhoria das condições de trânsito por meio da redução do número de veículos em circulação,
nas vias públicas, com base no dígito final da placa de licenciamento, ficando proibida a circulação nos horários fixados. Trata-se de um excerto do decreto 37.085, de 3 de outubro de 97, que regulamentou a lei que instituía o rodízio de veículos automotores na cidade de São Paulo. Tal decisão do Poder Público Municipal, na época, foi experimental e se tornou permanente, caracteriza-se como uma política pública. Agora, qual a finalidade, né, dessa política pública? Como que a gente classifica ela? Ela é alocativa? Ela é regulatória? Ela é constitutiva, distributiva ou estabilizadora? Gente, essa daqui, vocês acertaram. Que colocou aí a Marli, a Janaína, a Inesilda, é o item B, ó. Tá vendo que tá regulando a atividade das pessoas? Esse rodízio dos carros fala que você tem um dia certo para sair com o seu carro no rodízio, senão você é multado. Ele não está te proibindo a sair com o seu carro, mas ele está regulando, ele está colocando ali critérios para você seguir, ele está regulando essa sua ação em prol de um objetivo maior, né? Para resolver outras problemáticas. Então, e falar de regulatória, gente, é só lembrar de regras. Então, é quando o poder público ele vai instituir determinada regra, que é um processo de regulação. Por exemplo, a gente pode pensar a regulação aqui no DF, por exemplo, teve muito isso quando surgiu o Uber, que não era regulamentado. Então, teve toda uma discussão se faria a regulamentação dos trabalhadores do Uber ou não, ou seja, o Estado ter uma lei específica, muito isso do marco regulatório também relacionado à internet, daquilo que acontece na internet, as redes sociais. Então, tudo isso vai demandando do Estado uma certa organização no que diz respeito a determinadas regras para que não tenha determinadas extrapolações, né? Então, isso seria dentro de uma política pública regulatória, assim, esse sistema de regras. Perfeito, Fernando. E dentro dessas classificações aí, a regulatória foi a que eu mais associei, assim, eu gostei muito dela, achei ela fácil de entender, ela está cerceando, ela está te regulando. É igual uma mãe que tá, olha, você pode ir para a festa, mas você tem que voltar até 10 horas. Ela não está te regulando? Então, é isso, uma política regulatória, tá? Item 14, gabarito item B. B de bola. Agora o 15, gente. Ó, assinale a alternativa que apresenta uma política pública tipicamente redistributiva. Eu adorei essa para ilustrar, Fernando. Ó, tipicamente redistributiva, considerando a tipologia de critérios de Theodore Lowe. Ele é outro autor muito citado também, tá, gente? Grava esse nomezinho aí, ó. Ó, então a gente está procurando uma política que seja tipicamente redistributiva. Professora, tá mudo. Eita, gente, desculpa. Eu caí, você ficou muda aí. Ficou mudo desde quando, gente? Fala aí a última coisa que vocês ouviram, minha. No início da questão. Acredito que foi no início da questão. Pode começar a questão aí. Ah, eu vou começar tudo de novo. Esse é o item 15. Ele tá pedindo para a gente assinalar uma alternativa que seja uma política pública tipicamente redistributiva, tá? E aí ele cita esse autor aqui, que eu marquei aqui para falar que ele aparece muito em questão também, né? Ele que faz essa classificação. Essa classificação é dele, de distributiva, redistributiva, enfim. E aí, gente, a gente tem que lembrar que a redistributiva é alguma coisa que já estava posto e que a gente pega e redistribui de uma forma diferente. A gente cria um desequilíbrio, né, para poder ajustar alguma coisa, uma discriminação positiva. Ó, Larissa, posso fazer só mais um adendo, gente? Pode. Vocês lembrem da redistributiva. Geralmente, a redistributiva envolve polêmica. Por quê? Porque ela vai caracterizar interesses antagônicos de que é o que ele chama de elitismo.
Ou seja, ele vai tirar benefícios de uma determinada classe, vai jogar esses benefícios para uma outra classe, considerando determinados processos históricos e até mesmo interesses. Então, isso seria dentro de uma política pública redistributiva. Como, por exemplo, o caso das cotas raciais, o caso, por exemplo, da reforma agrária, muitos elementos que acabam trazendo interesses antagônicos em disputa nesse interior do Estado. Então, sempre traz polêmica. Falou de redistributiva, geralmente vocês podem associar polêmicas, porque diz respeito a interesses antagônicos de classes sociais. Perfeitamente, Fernanda, é exatamente isso, gente. A redistributiva, ela está sempre sujeita a questionamentos, polêmicas, ela introduz ali um conflito, uma discussão, né? Então, vamos ver. A gratuidade na passagem de transporte coletivo municipal para idosos, será que alguém é contra isso, gente, o idoso ter gratuidade no transporte? A implantação de praças de atendimento ao cidadão, eu só quero falar, essa primeira aqui, ela está distribuindo um benefício, né, para alguém eleito dentro dos critérios, né, que no caso é o idoso. Então, essa não é a redistributiva. Letra B, implantação de praças de atendimento ao cidadão em subprefeituras, essa aqui seria constitutiva, porque ela está introduzindo uma forma de participação social, ela está inaugurando, implantação de praças de atendimento ao cidadão, tá vendo que ela inaugura algo, ela lança algo, né? Então, também essa daqui não é a redistributiva, não é a A, não é a B. Redução do limite de velocidade em ruas, avenidas e marginais, olha só, regulando a velocidade que você anda no seu carro. Então, essa não é a redistributiva, essa daí vocês já sacaram qual é, né? Definição de regras de participação na sociedade civil, nas políticas públicas, esse item de estar redistribuindo alguma coisa para alguém, criando algum tipo de desequilíbrio? Não. E aí vai ser aqui, o item E, que inclusive, igual o Fernando falou, é fruto de muita polêmica, né, muita discussão aí, essa questão da reforma agrária, né, a reforma agrária é a redistribuição, né, da terras improdutivas, né, redistribuir alguém, os grandes latifúndios, né, redistribuir aquela terra que ela está improdutiva, né, para outra finalidade. Então, essa daí, ela é redistributiva, tá? Então, o gabarito correto da 15 é o item E. A letra A seria distributiva, é isso, Thaís? Está distribuindo algo de modo difuso para a sociedade, algo que vai ser custeado por toda a sociedade, né? Esse custeio aí do transporte coletivo para o municipal não vai tirar de um grupo específico para pagar para o idoso, não. Vai ser esse benefício para os idosos vai ser custeado para toda a sociedade. E também qualquer pessoa que atinja a idade vai poder usufruir, né? Então, não é para um grupo específico, é para todo mundo que foi eletivo para isso. Então, o item A, Thaís, perfeitamente é distributivo, tá? Essa questão é boa, tá, gente? Só fazendo uma síntese aí, rapidinho, Larissa. Letra A seria um exemplo de política distributiva. Letra B, um exemplo de política constitutiva. Letra C, um exemplo de política regulatória. Eu acredito que letra D também seria uma política regulatória, né? Sendo que a letra seria, de fato, a redistributiva, ou seja, eu tiro de um e direciono a um determinado grupo. Então, você já vê um conflito aí entre os grandes proprietários de terra e o próprio movimento social, por exemplo, do MST, enquanto um exemplo aqui. Perfeito. E já gera polêmica também. Item de número 16. Com relação aos tipos de política pública, é correto afirmar que as políticas públicas redistributivas concedem benefícios concentrados para algumas categorias de atores e impõem custos concentrados para outras categorias? É exatamente isso, né, que acontece. Letra B, geram benefícios... Escreve aí, polêmica, ó. Polêmica. Pronto. Gerou a polêmica, só de ler, né, Fernando? Parece que a gente já está vendo o povo na rua criticando, na fila do banco. Ai, que isso não é certo, porque está tirando de um para dar para outro, não sei o quê. É exatamente isso. Item B, geram benefícios específicos para determinados grupos sociais e implicam custos difusos. Custos difusos é
distributiva, tá? Custo difuso para toda a coletividade. Se é toda a coletividade que custeia determinada coisa e quem for eletivo vai poder usufruir, é distributiva, tá? Então, não é o item B. Estabelecem padrões de comportamento para grupos de atores, estabelecem padrões de comportamento, isso não é a redistributiva, né? Esse é a regulatória. Ou a constitutiva, né? Agora eu fiquei em dúvida sobre o item C. Item D, são políticas que definem competências, jurisdições e regras para a disputa política entre diferentes setores sociais? Não, essa daqui é constitutiva, ó, essa aqui eu sei que é constitutiva, porque ela está definindo competências, regras, jurisdições para uma disputa política, né? Então, por exemplo, um processo eleitoral, ele tem regras para acontecer, né? Tem várias vedações, limitações, então, essa daqui não é a redistributiva, não. E tem Outro ponto, Larissa, para lembrar das constitutivas, gente, é que o próprio autor fala assim, as constitutivas, elas são regras sobre poderes e regras sobre regras. Então, é como se ela tivesse ali, ó, como se ela fosse o STF, assim, sabe? A regra da regra da regra é dentro de uma política constitutiva. Por exemplo, o sistema eleitoral. Aquilo que os candidatos podem ou não podem fazer estão subordinados àquelas regulamentações realizadas pelo TSE dentro dessa política que a gente vai entender enquanto constitutiva. Então, ela é a regra sobre a regra. Então, ela está para muito além até mesmo das regulatórias, né? Elas estão tem um caráter regulatório também, mas ela está muito além, ela está muito maior. Muito superior, digamos assim. Superior, porque ela estabelece como você vai agir, né? Ela que inaugura a forma como você vai agir. Ela não está regulando uma coisa que você já faz, né? Ela estabelece o modo de você agir. E o item E tem como objetivo a implantação de um projeto de governo por meio de programas, ações voltadas para toda a sociedade? Não. O gabarito realmente, gente, é a letra A, tá? Que é onde mora a polêmica, né? Onde daria viabilidade para as pessoas discutirem, debaterem, concordarem ou não. Essa é a política redistributiva. 16, gabarito letra A. 17. Acerca das políticas públicas sociais e educacionais. Julguem o item subsecutivo. As políticas sociais, elas são resultado de reivindicações de diferentes grupos, podendo ser propostas pelo Estado e por grupos organizados da sociedade civil, certo ou errado? Certinho, né, gente? Inclusive, bem interessante, porque essa daqui admite uma abordagem policêntrica, né? Porque fala que tanto pode ser proposto pelo Estado, quanto também por grupos organizados da sociedade civil. Então, 17, item correto. Eita, já estourei 4 minutinhos, mas já estou na 17, essa é a boa notícia. Com referência à participação social na gestão e na formulação de políticas públicas, programas e projetos educacionais, julguem o item a seguir. Essa é muito legal, viu, Fernando? Adorei essa aqui, ó. As políticas educacionais compõem parte das políticas sociais mediante quais o Estado atende de forma exclusiva às demandas oriundas da população desfavorecida? Gente, o Estado, ele atende de forma exclusiva no âmbito educacional só quem é a população desfavorecida? Não, né? Sendo que a educação é um direito público subjetivo, né? A gente já nasce com ele, o Estado precisa garantir ele. Então, essa daqui está errada por causa desse termo exclusivo. Ele não atende de forma exclusiva à população desfavorecida. Ele pode dar prioridade em determinados programas, né? Em determinadas ações a essa população, mas não atende exclusivamente à população desfavorecida, né? E é isso, esse que é a observação sobre o item. Então, item correto, tá? Dar prioridade a determinados grupos seria uma política redistributiva, dentro de uma política redistributiva, né? Exatamente, perfeito. Esse era o item, gente. Qual o número desse item? Só para eu colocar aqui para quem for assistir depois. Questão 18. É a 18. O item 18 está errado, viu? Está errado. Ele está errado. Perdão. Está errado. A gente fez o comentário e eu assinalei aqui.
É o item errado, porque ele não atende de forma exclusiva. Ele pode dar prioridade, mas ele não atende só as populações desfavorecidas, né? Ele tem que garantir a educação a todos, não só para os grupos desfavorecidos. E tem políticas sociais, políticas educacionais gerais também, né? Então, realmente o item está errado. Item 19, gente. O processo de elaboração das políticas públicas também é conhecido como ciclo de políticas públicas. Esse é um esquema de visualização e interpretação que organiza a vida de uma política pública em fases sequenciais e interdependentes. Relacione as fases do ciclo de políticas públicas com suas respectivas definições. A gente vai caçar qual que é a formação da agenda, a tomada de decisão e a avaliação de políticas públicas. Eu leio o conceito, vocês dizem o que é. Processo de julgamentos deliberados sobre a validade da proposta para a ação pública, bem como sobre o sucesso ou a falha de projetos que foram colocados em prática. Isso tem a ver com o quê, gente? Com a avaliação, né? Então, aqui é o 3. Conjunto de problemas que a comunidade política percebe como merecedor de intervenção pública. O que é o conjunto de problemas que eles percebem como merecedor de atenção, ou seja, que eles passam a dar atenção, se chama como? Eu estou tão orgulhoso que, na hora de olhar para essa questão, eu lembro do exemplo que você deu do condomínio. Se o incômodo é só meu e o restante dos moradores não se incomoda, então isso não gera uma agenda para ser materializado numa política, né? Perfeito, exatamente. Então, isso daqui diz respeito à formação da agenda. E o momento em que os interesses dos atores são equacionados, né, equação, gerou um consenso, né, e as intenções de enfrentamento de problema público são explicitadas, diz respeito à tomada de decisão, né, então a gente só toma uma decisão quando a gente consegue equacionar tudo. Se ainda tem divergência, ainda tem discussão, não tem tomada de decisão. Então, a sequência correta é 3, 1, 2, que é o item A, ou é a bolinha. Item A. Pronto, gente? Ainda falta a questão 20, a 21, e eu vou voltar lá na 1 rapidamente, que eu não esqueci disso, tá, gente? Do ponto de vista do governo envolvido na implementação de uma política pública, a formação da agenda refere-se a o conjunto de problemas ou temas que vão merecer uma intervenção pública, já achamos, né, o gabarito da questão, a formação da agenda é isso mesmo, tá? Então, os outros itens estão incorretos, né, porque está falando avaliação, aqui já disse que é avaliação, então se a avaliação já é outra etapa, não é a formação da agenda. Redimensionamento dos indicadores, não, né, avaliação dos pontos, falou em avaliação, também não é. Controle de qualidade, não. Isso conota muito aquela etapa do acompanhamento. Então, o item correto é o item A. Essa era a questão de número 20? Questão 20. Questão de número 20. E agora... Quer falar, Fernanda? Não, é a 21 agora. Agora é a 21, Em relação ao processo de formulação e desenvolvimento de políticas públicas, julgue o item seguinte. Para que um problema esteja presente na agenda governamental, é imprescindível que existam as alternativas prontas para a sua solução? Não, né, gente? Existem fases, né, para encontrar essa solução, né? Então, não é imprescindível, não, que ele esteja, não, né? Até porque, se já houvesse a solução, né? Apesar que existe outro campo, Fernando, de políticas públicas que discute isso, né? Que é quando um problema já surge com a solução, né? Que diz respeito ali à janela de oportunidade. Mas a gente pode aprofundar isso em uma outra oportunidade, em um outro momento, né? Agora, gente, vamos só voltar lá no item 1. Gente, o item 1 eu deixei ele para depois, porque é o item que a gente vai ter que procurar a alternativa mais certa, né? Aqui mais... Eu sei o motivo. Oi? Eu sei o motivo. Você quer que eu respondesse? Sim. Vamos lá, então. O processo de políticas públicas mostra-se como uma forma moderna de lidar com as incertezas decorrentes das rápidas mudanças do contexto social, político, econômico e das exigências e demandas da sociedade frente ao Estado. Então, ele vai falar o seguinte:
Compreende-se as políticas públicas a partir da dinâmica do funcionamento do Estado, exceto como. Então, vamos lá. Decisões condicionadas pelo próprio fluxo e pelas reações e modificações que elas provocam no tecido social, bem como das visões e dos valores que influem na decisão, ou seja, visões conflitantes ou não, certinho. Isso é o processo aí que envolve o jogo de força dentro das políticas, então, certo. Estratégias que apontam para diversos fins almejados por diferentes grupos que participam do processo decisório da ordem estatal, perfeito. Cada grupo ali vai tentar se fazer enquanto política pública, porque é a forma deles se fazerem Estado dentro desse processo decisório. Ótimo. Aí vem a letra C. Um conjunto de ações estruturadas de modo sequencial, legalmente estabelecidas em conformidade com os procedimentos, né, normativos. Aqui, na verdade, o erro seria no sentido de entender, talvez até o que induz ao erro, seria no sentido de colocar como sequencial, né? Porque, na verdade, quando a gente pensa o conjunto de ações estruturadas de modo sequencial, é porque podem ser ações ou omissões. Então, aí não está considerando, por exemplo, que até mesmo a omissão ela vai informar um determinado tipo de política pública dentro dessa dinâmica, que é o que está lá em cima. Ó. Ele fala assim, ó, compreende-se as políticas públicas a partir da dinâmica do funcionamento do Estado. Então, como que essas políticas públicas vão se materializar no interior do Estado? Então, quando ele fala de modo sequencial, legalmente estabelecidas em conformidade com procedimentos normativos, ele está considerando as diferentes relações de poder que se dão em processos de decisão e também de omissão, que é o conflito, né, a dimensão do conflito. Então, o exceto aqui seria a letra C, mas talvez seja uma das questões mais difíceis, porque exige uma análise muito mais ampla em relação ao gabarito, né? Excelente, é exatamente isso. Essa questão aqui eu achei ela mais difícil também do material, Fernando, porque ela poderia induzir ao erro, né, de achar que essa daqui também estaria correta por causa do ciclo, né, das políticas públicas. Mas é o que os autores falam, gente, primeiro que essa assertiva C, ela está negando a dinâmica do processo, né? Segundo que o ciclo de políticas públicas, ele é dinâmico também, nem sempre ele vai refletir a prática de como tudo ocorre, né? E o Fernando ainda observou a possibilidade e a omissão também, né? Que a questão também já dá para questionar esse aspecto. Então, o item C é a única que estava errada. Então, como ele estava pedindo o exceto, né? Estava pedindo para a gente encontrar o erro. Então, é isso, gente, o item C. Aí a Redimara perguntou, na questão B, diversos fins almejados não estaria sem foco? Não, sabe por quê, Redimara? Diversos fins é porque pode ser que na sua concepção de mundo vai defender um determinado fim para uma política, na minha pode ser um outro fim, então isso vai estar em conflito, né? Porque diz respeito aos diferentes grupos, tá? Mas no mais é isso. Larissa, parabéns, muito bom. Gente, como vou adiantar da nossa hora, né? Primeiro agradecer a Larissa para passar a palavra para ela, mas eu vou deixar a minha síntese para fazer no início da aula de quinta, que aí eu retomo essa aula e faço uma síntese como se fosse de revisão, englobando o que a Larissa falou e as anotações que eu tinha feito antes. Inclusive para compartilhar o mapa que eu fiz sobre isso para vocês. Mas eu acho, Larissa, que você conseguiu um milagre hoje de fazer grandes... Vocês podem, inclusive, gente, pegar esses itens aí e ticar lá no edital do CNU, que vocês vão ver que grande parte daquilo que está especificado aí, a Larissa trabalhou isso aqui junto com a gente. Lógico, é uma aula, né? A gente não pode também achar que a gente vai conseguir abarcar o mundo em uma aula. Então, o que dá para a gente fazer é pegar outras aulas e ir agora que a gente já tem o grosso da coisa, a gente ir lapidando para a gente aprender cada vez mais. Mas eu acho que foi uma noite riquíssima, Larissa. Você foi muito além das expectativas. Eu acho que você merece todo. Eu vou abrir o grupo depois para o pessoal te parabenizar lá no grupo, porque eu acho que merece, até para as pessoas que não estavam aqui, ver o quanto elas perderam ao não participar dessa aula ao vivo, porque tem uma outra energia. Parabéns mesmo, viu? Vou passar a palavra para você. Ai, gente, é isso. Eu queria agradecer muito, falar que eu fiquei muito feliz, Fernando, de poder participar aqui, da confiança, de tudo, gente. Fiquei feliz com todo mundo que apareceu, com todo mundo que ficou até o final. Eu sei que está todo mundo cansado. Inclusive, eu já me desculpo aqui por alguns equívocos aqui que eu cometi marcando gabarito. Estou aí desde de manhã em regência e coordenação. Cheguei agora, estou vivendo um pouquinho, 1% do que o Fernando vive,
todos os dias da vida dele, e não é fácil ser Fernando, não, gente, eu não chego nem aos pés. Mas, gente, eu fiquei tão feliz, e a única coisa que eu queria, Fernando, demonstrar hoje, se eu tiver conseguido despertar um pouquinho disso nas meninas, é de que é possível, sim. Com método, a gente estuda qualquer coisa e a gente aprende qualquer coisa. E era só isso que eu queria trazer para vocês. E agradecer muito, gente. Obrigada, fiquei muito feliz. Pois é, Larissa, no mais, eu que tenho muito a agradecer, você está agregando e muito, viu? E nós queremos mais aulas, viu? Depois vocês podem demandar também outros assuntos aí para a Larissa, específicos. Eu acho que você pode trazer outras aulas, inclusive de questões que você vê do CNU, para a gente trabalhar aqui, marcar em dias assim, que eu acho que o pessoal gostou bastante mesmo, viu, Larissa? E obrigado, você é um orgulho. Vários momentos eu vi você falando e fiquei emocionado, porque eu me vi em você aí também. E o quanto vocês, né, gente, assim, a Larissa aqui, ela é um exemplo de vocês. Então, todas e todos de vocês que estão aí têm a possibilidade de estar aqui nesse momento falando sobre esses assuntos. É isso que eu quero para vocês, que vocês deem aulas sobre o assunto, né, para que vocês não tenham total segurança e assim conquistem o concurso que vocês quiserem. É isso que eu acredito e eu confio em cada uma e cada um de vocês. E parabéns, Larissa, e eu tenho certeza que muitas Larissas e Larissos virão por aí, viu? Obrigado, gente. Obrigado mesmo. Vou disponibilizar a gravação. E no mais, a gente para por aqui. E na próxima aula nossa de quinta-feira, eu retomo com uma revisão disso que a Larissa trouxe, alguns aspectos a mais, e a gente parte para o nosso próximo assunto, tá bom? É isso. Vou parar aqui a gravação e fico aí à disposição para quem quiser tirar alguma dúvida ou falar alguma coisa. Tu não quer falar a mensagem do final do material? E até mesmo, tá aí a mensagem? Tá aqui, mas não tá no slide, não. Vou ler a mensagem, então, tá? Lê. A mensagem de hoje, gente, ela vai falar sobre uma mensagem do Chico Xavier. Eu adoro Chico Xavier. Quando você não possui o que deseja, você pode valorizar aquilo que você tem. Se não consegue obter a afeição daqueles a quem ama, não se esqueça de se dedicar aos que amam você. Às vezes a gente está tão almejando aquilo que a gente vai conquistar e deixa de viver o hoje, né? Especialmente quando necessitam de seu concurso. Quando não lhe faça possível criar grande alegria que alguém lhe solicite, você pode doar a esse alguém o sorriso que menos lhe custa. Se não dispõe de recursos para colaborar com muito com o qual estimaria brindar a essa ou aquela realização de beneficência, oferte a migalha ao seu alcance. O essencial não é o tamanho do bem que se queira, e sim o tamanho do amor que você coloque no bem que decida fazer. Eu gostei muito dessa frase, né, desse trecho, porque ontem eu completei 11 anos de secretaria, e tem dias que eu vou trabalhar reclamando, mas aí depois, quando eu vou trabalhar reclamando, eu penso em quantas e quantos de vocês desejariam estar no meu lugar, e quantas vezes eu sonhei em acordar cedo e ir trabalhar na secretaria, né? Então, a gente sempre quer algo a mais, mas às vezes a gente esquece de agradecer aquilo que a gente tem hoje, né? E quantas vezes a gente pede a Deus mesmo que nos conceda algo, e quando a gente tem, a gente quer algo a mais e deixa de agradecer pelo aquilo que a gente tem. Então, todos nós temos motivos para agradecer em alguma coisa. E são esses motivos que vão nos dando força para tentar conquistar sempre algo a mais, e que esse seja o nosso direcionamento, tá? Tio Nando ama, obrigado, Larissa, obrigado a todas e todos aí que compartilharam essa aula aqui junto com a gente, viu? Acreditamos e acredito muito em todas e todos vocês, tá bom? Beijo, gente. Até mais.